Você liga o carro, engata a primeira, olha no retrovisor e... nada. Você aciona a seta e não tem clique, não tem luz no painel, não tem piscada na lanterna. Ou pior, às vezes funciona, às vezes não. E aí bate aquela sensação de estar dirigindo mudo, sem conseguir avisar ninguém do que você vai fazer. Quando setas não funcionam no Fiat Argo, a gente tende a pensar que é uma coisa simples, tipo queimou a lâmpada. Só que na prática, o defeito quase nunca é a seta em si. É o caminho inteiro: comando, alimentação, aterramento, conectores e, em alguns casos, o módulo que gerencia tudo. E tem um detalhe que muda completamente o diagnóstico: o pisca-alerta. Muita gente ignora isso e já sai comprando lâmpada, trocando fusível, mexendo em chicote. Só que o alerta é como um teste grátis do sistema. Se o alerta funciona e a seta não, você já sabe que as lâmpadas e boa parte da fiação até as lanternas provavelmente estão vivas. Se nem o alerta funciona, aí o problema costuma estar mais no começo do circuito. Alimentação, fusível principal, comando, módulo ou um curto que derrubou tudo. Então, antes de qualquer coisa, pensa no sintoma exato. A seta não funciona dos dois lados ou só de um. O painel pisca rápido, acende fixo, não acende nada. O som do clique aparece ou sumiu. Funciona quando você vira o volante ou quando dá uma batidinha na alavanca. Parece detalhe, mas é isso que separa um defeito de lâmpada de um defeito de chave de seta e um mau contato simples de um problema que exige scanner. Vamos começar pelo cenário mais comum. Um lado não funciona e o outro funciona normal. Se for isso, a primeira suspeita é carga daquele lado: lâmpada, soquete, conector, infiltração na lanterna ou aterramento daquele conjunto. Em carros com lâmpadas convencionais, quando uma lâmpada de seta queima, muitas vezes o sistema acusa com piscada mais rápida no painel. Em alguns casos, você vê o indicador no painel acelerado, mas a lanterna lá fora não pisca. Isso é quase um grito dizendo: tem lâmpada aberta, mau contato no soquete ou resistência fora do padrão. Agora, se o seu Argo tem lâmpadas trocadas por LED, entra uma armadilha clássica. LED consome menos corrente, e alguns sistemas interpretam isso como lâmpada queimada. Aí a seta pisca rápido, mas não é defeito grave, é incompatibilidade de carga. Só que também existe o outro lado. LED mal instalado, com adaptador ruim, pode gerar mau contato, aquecer conector, e aí vira defeito de verdade. Por isso, se você colocou LED recentemente e o problema começou depois, a primeira coisa inteligente é voltar ao original, nem que seja só para testar. Se com lâmpada original volta ao normal, você já economizou tempo e evitou caçar defeito onde não existe. Agora imagina outro cenário. A seta não funciona de um lado, mas o pisca-alerta funciona nos dois lados. Isso é uma pista forte de que as lâmpadas, os soquetes e a fiação até as lanternas estão ok, porque o alerta usa essas mesmas saídas para piscar. Nesse caso, o problema tende a estar no comando da seta, na alavanca, ou no sinal que chega ao módulo que decide agora é esquerda ou agora é direita. E aí entra um defeito bem típico: a chave de seta com desgaste interno. Às vezes ela falha só para um lado, às vezes falha quando você mexe o volante. Às vezes volta se você puxa a alavanca com mais força. Não é mágica. É contato interno cansado, sujeira ou trilha gasta. Só que antes de condenar a chave, tem o básico do básico: olhar as lâmpadas e os conectores. E aqui vale ser bem pé no chão. Não é olhar por olhar. É tirar a lâmpada, ver se o filamento está rompido, ver se o soquete está escurecido, se tem sinal de aquecimento, se tem zinabre, se tem umidade. Lanterna com infiltração é campeã de dar defeito intermitente. A água entra, oxida o contato, e a seta funciona quando quer. Em dia seco, funciona. Em dia de chuva, some. E você fica achando que é módulo,
quando é só um conector sofrendo. Se você tiver uma lâmpada de prova ou um multímetro, dá para ser ainda mais certeiro sem desmontar o carro inteiro. Quando você aciona a seta, deveria chegar tensão pulsando no conector da lanterna daquele lado. Se chega tensão e a lâmpada não acende, o problema está na lâmpada barra soquete barra terra. Se não chega tensão, o problema está antes: chicote, conector intermediário, comando, módulo. E tem um teste que muita gente esquece: testar o aterramento. Às vezes a tensão chega, mas a lâmpada não acende porque o retorno para o negativo está ruim. Aí você mede e vê, tem 12 volts, mas na prática não tem corrente suficiente para acender. Um aterramento ruim pode fazer a seta acender fraca ou fazer outras luzes fantasmas aparecerem, tipo pisar no freio e a lanterna piscar junto. Isso é assinatura de terra ruim. Agora vamos para o cenário que assusta mais. Não funciona nenhuma seta, nem esquerda nem direita. Aí você precisa separar em 2 caminhos. O pisca-alerta funciona ou não funciona. Se o alerta funciona, mas as setas não, de novo a suspeita vai para a chave de seta ou para o sinal de comando. Se o alerta também não funciona, aí você está olhando para a alimentação, fusível, curto ou falha no controle eletrônico do pisca. E aqui entra um mito perigoso. É só trocar o fusível. Fusível que queimou não é causa, é consequência. Ele queimou porque passou corrente demais, normalmente por curto, fio descascado, conector derretido, água onde não devia, ou acessório instalado puxando corrente do lugar errado. Se você troca o fusível e ele queima de novo na hora, insistir é pedir para aquecer chicote e transformar um defeito simples em um problema caro. Se o fusível queima repetidamente, a atitude segura é parar e procurar o curto, ou levar para um eletricista automotivo com ferramenta e método. Só que nem sempre o fusível queima. Às vezes ele está bom, mas não chega energia. Pode ser mau contato na caixa de fusíveis, oxidação, ou até um fusível trincado, que parece inteiro, mas não conduz direito. É raro, mas acontece. Por isso, quando você checa fusível, o ideal não é só olhar. É testar continuidade ou medir se tem tensão dos 2 lados do fusível com ele instalado. Se tem tensão de um lado e do outro não, ele está aberto. Se não tem tensão em nenhum lado, o problema está antes, na alimentação daquela linha. E tem outro ponto. Alguns carros não usam mais aquele relé de pisca clássico separado que você troca e resolve. Em muitos casos, a função de piscar é gerenciada eletronicamente pelo módulo de carroceria, a famosa BCM. Isso muda a lógica. Em vez de relé queimou, pode ser saída eletrônica protegida, pode ser falha de comunicação, pode ser erro registrado. E aí o carro pode até desligar a saída para se proteger, dependendo do tipo de falha. Por isso, quando o defeito é geral e não tem nada óbvio em lâmpadas e fusíveis, o scanner deixa de ser luxo e vira ferramenta de diagnóstico. Mas calma, antes de chegar no módulo, ainda tem um território enorme de defeitos intermediários que parecem módulo e não são. Um deles é conector mal encaixado ou com pino frouxo. Às vezes alguém já mexeu na lanterna, trocou lâmpada, puxou o chicote e um pino ficou com folga. Aí vibra, perde contato, volta, perde de novo. Outro é fio quebrado por dentro, principalmente em pontos de dobra e passagem. Por fora parece perfeito, por dentro está partido. Você mexe no chicote e a seta volta. Aí você acha que curou, mas é só o fio encostando de novo. E tem o fator acessórios, engate com tomada elétrica mal feita, alarme paralelo, som instalado puxando alimentação de onde não devia, lâmpadas LED sem adaptação. Tudo isso pode bagunçar o circuito de iluminação. Às vezes o defeito começa do nada, mas quando você volta na história, teve alguma instalação recente, ou alguém mexeu na traseira do carro. Se teve, um teste inteligente é isolar.
desconectar temporariamente o que foi instalado, principalmente tomadas de reboque e módulos paralelos, e ver se o comportamento muda. Não é para sair cortando fio, é para testar com cuidado e método. Agora vamos falar de um sintoma que confunde. Seta acende fixa, não pisca. Em sistemas antigos, isso podia ser relé travado. Em sistemas eletrônicos, pode ser comando travado, pode ser falha de saída, pode ser curto parcial, que impede a comutação. Também pode ser lâmpada errada, de potência diferente, ou soquete com contato encostando onde não deve. Se a lâmpada está com o pino torto e encostando, você cria um caminho estranho e o módulo se perde. Parece exagero, mas acontece. Outro sintoma: seta funciona, mas muito fraca, ou pisca em ritmo irregular. Aí eu volto a bater na tecla do aterramento e da oxidação. Luz automotiva é simples. Precisa de positivo bom e negativo bom. Se um deles está ruim, a corrente procura caminho alternativo. E quando ela procura caminho alternativo, você vê coisas esquisitas. Luz de posição interferindo na seta, seta interferindo no freio, painel piscando junto. Isso quase sempre é terra ruim, ou conector oxidado. E como você encontra um terra ruim, sem virar o carro do avesso? Um jeito prático é comparar lados. Se o lado direito está perfeito e o esquerdo está estranho, você tem um padrão ouro para comparar. Olha o conector do lado bom e do lado ruim. A cor do pino, o brilho do metal, a firmeza do encaixe. Às vezes, o defeito está na sua frente. Um pino verde de oxidação, um terminal escurecido de aquecimento, um plástico derretido. Se você encontra sinal de aquecimento, não ignore. Aquecimento é resistência alta, e resistência alta vira mais aquecimento. É um ciclo. Agora, sobre a chave de seta, quando ela falha, o defeito costuma ser bem característico. O alerta funciona, as lâmpadas estão boas, mas ao acionar para um lado, não acontece nada, ou acontece só se você segurar a alavanca numa posição específica. Às vezes, o retorno automático depois da curva fica duro ou mole demais. Às vezes o farol alto ou o lampejador também dá sinais estranhos, porque tudo mora no mesmo conjunto. Nesses casos, trocar a chave pode resolver, mas é o tipo de peça que vale confirmar antes, porque não é só tirar e colocar em qualquer carro. Pode envolver desmontagem de acabamento, cuidado com a airbag, e aí não é brincadeira. Se você não tem prática, é melhor não arriscar. E aí chegamos no ponto em que muita gente se perde. Quando é hora de parar de testar em casa e levar para a oficina? Tem alguns sinais claros. Se tem cheiro de queimado, se algum conector está quente ao toque, se o fusível queima repetidamente, se você vê fio com isolamento derretido, ou se o defeito aparece junto com outras falhas elétricas, tipo vidro, trava, painel, aí a chance de ser algo mais amplo aumenta, e insistir pode piorar. Quando entra a possibilidade de BCM, o diagnóstico muda de nível. Não é porque módulo é caro que você deve sair condenando. Na verdade, o módulo costuma ser a última peça a ser culpada, porque ele é o gerente do sistema, e ele sofre com o que acontece na periferia: curto em lanterna, água em conector, instalação paralela. Um bom eletricista vai primeiro verificar se as saídas do módulo estão sendo comandadas, se chega sinal da chave de seta, se há códigos de falha, e se o módulo está cortando a saída por proteção. Às vezes o reparo é limpar e recuperar um conector. Às vezes é reparar um trecho de chicote. Às vezes é substituir a chave. E só em alguns casos é módulo. E tem uma forma de você ajudar muito o diagnóstico, mesmo sem ferramenta: observar e relatar o comportamento com precisão. Não é parou de funcionar, é o alerta funciona, mas a seta esquerda não. Ou nenhuma seta funciona e o painel não indica nada. Ou pisca rápido só do lado direito. Ou funciona quando o carro está frio e falha depois de rodar.
Isso economiza tempo e evita troca de peça no escuro. Agora, um aviso de segurança que vale ouro. Mexer em chicote com bateria ligada é convite para curto. Às vezes a pessoa vai só dar uma olhadinha, encosta uma ferramenta onde não deve e pronto. Queima fusível, queima trilha, cria um problema novo. Se você vai desconectar lanterna, mexer em conector, principalmente em região de caixa de fusíveis, faça com cuidado. Se não tem certeza, pare. Voltando ao começo, lembra do que eu disse sobre o pisca-alerta ser um teste grátis? Ele também ajuda a entender outra coisa. Se o alerta não funciona, mas as luzes de posição e freio funcionam, isso sugere que o problema está mais específico no circuito de pisca, não na alimentação geral das lanternas. Se nada na traseira funciona direito, aí pode ser algo mais amplo, como aterramento principal ruim, ou conector grande com mau contato. E se o painel indica seta, faz o clique, mas lá fora não pisca, isso aponta para carga e saída. Se lá fora pisca, mas o painel não indica, aí pode ser o circuito de indicação no painel ou comunicação, o que é menos comum, mais possível. E tem um detalhe que parece bobo. Às vezes, o problema é simplesmente lâmpada errada. Alguém troca e coloca uma de um polo no lugar de duas vias, ou potência diferente, ou encaixa torto. Aí o sistema fica doido. Se o defeito começou logo depois de trocar lâmpada, desconfie do serviço, não do carro. Agora, se você quer um caminho mental simples para não se perder, pensa assim. Primeiro você confirma o sintoma e separa por um lado ou os dois lados. Depois você usa o alerta como divisor de águas. Em seguida você vai do mais barato e provável para o mais trabalhoso. Lâmpada e soquete, umidade e oxidação, aterramento, fusível e alimentação, conectores e chicote, chave de seta, e só então módulo e diagnóstico com scanner. Esse caminho evita o erro mais caro, trocar peça boa. E quando você chegar na oficina, você não precisa chegar dizendo troca a BCM. Chega com o relato certo. Diz que setas não funcionam no Fiat Argo. Explica se o alerta funciona, se é um lado ou os dois, se o painel indica, se o fusível queima, se teve instalação de LED, engate, alarme, som, e se o defeito é intermitente ou constante. Isso muda tudo. Um profissional bom vai seguir uma lógica parecida com a que a gente percorreu aqui, só que com ferramentas para medir queda de tensão, testar continuidade sob carga e ler falhas do módulo. E o ponto final é simples. Seta não é um detalhe, é segurança e previsibilidade no trânsito. Se você está sem seta, evite rodar, principalmente à noite e em vias rápidas. Se precisar se deslocar até um lugar seguro ou até a oficina, redobre a atenção, sinalize com antecedência e não force o sistema elétrico se houver sinais de curto ou aquecimento. No fim das contas, o que parece um defeito da seta quase sempre é um defeito do caminho. Energia indo, energia voltando, comando pedindo, módulo autorizando. Quando você entende isso, o problema deixa de ser um mistério e vira um diagnóstico. E se setas não funcionam no Fiat Argo, você já sabe por onde começar, o que observar, o que testar sem gastar dinheiro à toa, e em que momento é mais inteligente parar e entregar para quem tem equipamento e experiência para fechar o diagnóstico com segurança.